Porque a audiência dessa galera é o afegão médio que está absolutamente perdido. O cara não tem ideia. Ele não faz a mínima ideia do que está acontecendo no Brasil. Meus caros, a verdade incomoda quem vive de mentira. E a esquerda odeia ser exposta, porque vive de histeria, fraude e vitimismo. Mas cada clique seu é um sopapo na fuça dessa patrulha ideológica. Então, antes que a censura avance, curta, comente e compartilhe. E aí, Lacombe, voltando a essa falta de profissionalismo deles. Ou seja, uma imprensa com todos os meios que a gente sonha ter, que joga todo o aparato tecnológico maravilhoso deles no lixo para vender a alma pro capeta, literalmente. E fazer com que uma pessoa sofra com tornozeleira eletrônica em casa, sem poder visitar a avó, que é o caso do Felipe Martins. A avó dele está bem doentinha, bem velhinha já, idosa. Ele não pode visitar a avó, pode falecer a qualquer momento, inclusive, acho que ela nem pode saber o que está acontecendo com ele, senão ela pode ter algum problema de coração. Eu sei disso porque todas as vezes que eu apareço no Jornal Nacional, minha mãe me liga, meio sem falar nada, né? E ela, meu filho, tudo bom? Tá tudo bem contigo? E eu rindo, brincando com as crianças. Mãe, tá sim, tá tudo tranquilo. E aí, quando a minha mãe me liga, eu sei que eu passei no Jornal Nacional. Porque mãe é mãe, né, cara? Mãe se preocupa. Eu falo pra ela, mãe, relaxa, eu vou mandar esse cara tomar no cu a semana toda nas redes sociais, não vai dar nada. Imagina a mãe do Alan, né? Como é que... Cara, se a minha mãe fica nervosa, imagina a mãe do Alan. Pois é. Minha mãe volta e meia. Não, missão fácil, você tá falando muito, meu filho. Fala menos, meu filho. Ela acredita em tudo, ela tá com a gente, ela pensa como a gente. Mas ela se preocupa, Mas quanta maldade, né, cara, de mãe, que é feita com o Felipe Martins, feita com aqueles militares que estão em prisão. Como é que é o nome? Solitária. Estão solitária. Os caras estão na solitária, os militares. Tá. Ontem aqui, a esposa de um deles, nós entrevistamos o advogado. De um Kid preto. A esposa nos assiste todos os dias. Rafael Martins de Oliveira. A esposa dele nos assiste todos os dias. Cara, essa mulher tá em casa, o marido tá numa solitária, sem crime cometido. Essas pessoas estão pagando o preço de criminosos que fizeram coisas horrorosas. São pessoas absolutamente apaixonadas pelo Brasil. E eles estão pegando essas pessoas exatamente por isso. São pessoas que estão preocupadas com o país. E essa imprensa que se diz profissional por causa do aparato tecnológico, que eu não vou deixar de focar nisso, não. Eu quero ter o aparato tecnológico que eles têm. Porque aí, pro afegão médio, se a gente tem o aparato tecnológico e o profissionalismo e o desejo de falar a verdade que nós temos, o afegão médio, ele não vai ver assim, canal de direita, coisa de... ele vai ver um jornal. Só que ele vai ver um jornal que fala algo para ele que ele nunca ouviu antes. Nunca. Temas importantes, assuntos a serem tratados, como esse que nós estamos falando aqui. E aí, óbvio, foi a conversa que eu tive com o Monark ontem. O Monark veio aqui visitar o estúdio, bati um papo com ele. Tá no shape, o pessoal que tá preocupado com o Monark. Ele falou, não, o pessoal eu tô bebendo menos do que andam dizendo por aí. Eu tô bebendo, mas menos do que andam mas dizendo eu conversava isso com o Monark. Pelo shape tá bebendo pouco. Ele tá bem, me chamou pra academia hoje. Não, vamos pra academia junto. Eu vi que ele tá treinando. Eu fiquei feliz de ver. Quando eu estive lá, tava gordinho, cara. E aí, e a gente ficou, porque o trânsito tava grande, né? Tava intenso, e aí eu conversei com ele isso, né? Uma frase do Olavo, e um tempão explicando pra ele uma frase do Olavo. Quem domina os signos, né, domina o poder e a autoridade. Porque se você perguntar pra alguém, fala aí pra mim o que você aprendeu de Idade Média, o cara não vai citar livros. Ele vai citar filme. O Nome da Rosa. Ele vai citar Rei Arthur, que não foi na Idade Média. Enfim, você inclusive na audiência, não se sintam diminuídos com o que eu estou falando aqui agora. Mas se em algum período histórico você não tem no seu imaginário a descrição de um autor, né, que não é filme, você é a prova viva do que eu estou dizendo. E muitas das concepções que você tem de vários assuntos, o que é o Estado, o que é o Estado democrático de direito, o que é democracia, o que é livre mercado, o que é livre comércio, o que é liberdade, o que é uma religião verdadeira. Se não é um autor a fonte do seu conhecimento, a fonte do seu conhecimento serão imagens. Não imagens no sentido só de filmes e seriados, mas você tem uma imagem sobre algo. E o Olavo sacou bem, eu nunca vi um autor ser tão preciso quanto o Olavo em relação a isso. Ele falou, quem domina a imagem, domina a autoridade e o poder.
Ou seja, tem mais poder quem domina a imagem que está na cabeça da pessoa. E aí, o brasileiro comum, que está fora da nossa audiência, ele não está aqui conosco, né? Vocês, eu já falei isso 1000 vezes, a Ludmilla sabe disso, ela experimenta isso no programa dela. O programa da Ludmilla, da TV Injustiça, Fio Diário, Auri Verde, aqui, Oeste, a audiência que está nesses programas é uma audiência qualificada. A audiência corrige. Não, esse dado aqui é assim. Não, é isso aqui. A audiência pode estar equivocada, nós podemos estar equivocados algumas vezes, mas é um debate tão maravilhoso que isso não tem na audiência da Globo, não tem isso na audiência do SBT, não tem isso na audiência da CNN, porque a audiência dessa galera é o afegão médio que está absolutamente perdido. O cara não tem ideia. Ele não faz a mínima ideia do que está acontecendo no Brasil. Ele não sabe quem é Al-Qaeda, ele não sabe o que é Hamas, ele não sabe o que é Hezbollah, ele não sabe o que é Estado Islâmico, ele não sabe o que é terrorismo de fato. Ele ouve falar assim, vê ali aquelas coisas, 11 de setembro, né, que não sei o que, o pessoal decapitando. Ele não tem ideia que esses caras todos estavam sentados ao lado do Alckmin, numa posse de um ditador no Irã. Você está menosprezando. Não, você sabe disso. Você e seus amigos que trocam mensagens. O afegão médio não tem ideia que o vice-presidente da República Brasileira, que é o maior país da América Latina, uma das maiores potências, entre as 10 maiores potências econômicas do planeta, o vice-presidente desse país estava com assassinos e pessoas que são terroristas. E por isso estão todas mortas. Porque foram abatidas, seja pelo Estado de Israel, seja pelo governo americano, porque estavam praticando atos de terrorismo. Se esse conteúdo prestou para alguma coisa, não seja preguiçoso. Clique em curtir, comenta e compartilha. A verdade precisa de alcance. E alcance depende de ação. Mas o algoritmo só entrega se você se mexer. Então ajude essa mensagem a furar a bolha e irritar quem precisa ser irritado. A verdade agradece. E os canalhas que lutem